Oi pessoal, boa tarde. Hoje é dia 2 de julho, 2/7 de 2019, terça-feira, e agora são 16 horas e 23 minutos. Desculpe, 16h27. Eu estou aqui para gravar mais esse vídeo. Eu tenho gravado vídeos, erros na teoria da relatividade. Eu sou autor desse livro aqui. Meu nome é Carlos José Borges, ou CJ Borges. Ele mostra que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço. E hoje vai acontecer um eclipse solar maravilhoso. Vai pegar o hemisfério sul da América do Sul, vai passar ali pelo Chile. Por aqui assim. A gente vai ter eclipse total. E ele vai ocorrer, parece que o seu máximo vai ocorrer às 17 horas e 38 ou 39 minutos, horário de Brasília, tá? E aqui no meu livro, essa aqui é a capa, a parte da frente, a segunda edição. Essa aqui é a parte de trás. E aqui, essa figura é de um site da NASA, mostra como é que um pêndulo de Foucault vê um eclipse solar. Então hoje eu espero que tenha gente lá com pêndulos e gravímetros para confirmar mais uma vez o erro da teoria da relatividade com relação a isso aqui. Olha o que acontece com o pêndulo. Isso aqui, de acordo com o efeito Wheeler, tinha que acontecer, porque a Lua vai se interpor entre a Terra e o Sol. E de acordo com a teoria da relatividade, isso não poderia acontecer, porque os campos iam se somar normalmente. De acordo com o efeito Wheeler, a hora que a Lua tampa o Sol, parte das ondas que vêm do Sol deixa de vir, porque essas ondas atravessam a Lua, né? Mas não totalmente. Então o Maurice Allais provou isso aqui em 1954, confirmou em 59. Depois, em 1999, a NASA, Marshall Space Flight Center, que é para onde eu fui no ano 2000, Teacher of the Year 2000, estava eu lá, tinha 50 professores americanos, um de cada estado, professor do ano, e 23 estrangeiros. Cada estrangeiro foi com 2 alunos. Eu fui com o Gustavo e a Violeta. Bom, isso aqui é uma das provas do efeito Wheeler. E hoje, nesse eclipse aí, é bem provável que tenha gente confirmando isso aí, tá? Então estou gravando esse vídeo principalmente para dizer isso. E eu vou dizer mais uma coisa, que é a seguinte, ó. Algumas pessoas não entenderam uma das provas do efeito Wheeler, que é a seguinte. Aqui na capa do livro, tentando pegar a caneta para apontar. Aqui na capa do livro, aqui nós temos 2 corpos iguais se atraindo e a Terra embaixo. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a força que age no corpo de baixo tem maior intensidade que a força que age no corpo de cima. É o que está escrito aqui, ó. Repare, a força que age no corpo de baixo tem maior intensidade do que a força que age no corpo de cima. Podemos chamar isso aqui de erro 18 na teoria da relatividade. Essa força tem maior intensidade. Por quê? Vamos supor que você tire esse corpo daqui. Então esse aqui está sujeito a ondas em todas as direções. Mas vamos considerar na vertical, descendo e subindo. Tem mais onda descendo que subindo. Por quê? Porque as que estão subindo atravessaram a Terra, uma parte foi absorvida. Aqui, na verdade, ele está muito longe da Terra, né? Ondas assim não atravessaram a Terra. Mas quando a gente está na superfície, como eu estou agora, e vocês provavelmente também, todas as ondas que estão subindo aqui atravessaram a Terra. Bom, então aqui tem mais onda descendo que subindo. Quando eu ponho esse aqui, o que acontece? Ele bloqueia parte das ondas que estão subindo e que estavam empurrando esse para cima. Então quando eu ponho esse aqui deixa de ser empurrado para cima um pouquinho.
Então é como se aparecesse uma força para baixo, que é essa aqui, que é o que a gente chama de força de atração gravitacional. Então repare, quando eu ponho esse, ele bloqueia ondas que estão subindo. Agora vamos supor que não tivesse esse, tivesse só esse aqui, e eu vou colocar esse depois. Então a hora que eu coloco esse, ele bloqueia ondas que estão descendo, que tem maior intensidade. Tem muito mais onda descendo que subindo. Então, como esse aqui bloqueia ondas que estão descendo, ele bloqueia mais ondas. Então esse aqui deixa de ser empurrado para baixo, por causa desse bloqueio. E essa é a força que aparece. Então essa força tem mais intensidade que essa. Isso é primordial para você entender as comprovações do efeito Wheeler. A força que age no corpo de baixo tem maior intensidade que a força que age no corpo de cima. Agora, eles não precisam ser iguais. Veja, se você pegar aqui, ó, o sensor do gravímetro e o anel de aço do artigo do P. Varga, ou aqui pode ser o prisma retangular de chumbo do nosso experimento lá no IFUSP, ou isso aqui pode ser também a massa de água de um reservatório do experimento de Amy Oldham lá na Inglaterra. E isso aqui também pode ser tubos de tungstênio no experimento de Schwarz nos Estados Unidos. Esses 4 experimentos são os principais que eu tenho usado para comprovação do efeito Wheeler. Então repare, a massa, essa aqui é a massa teste, o sensor do gravímetro. Essa aqui é a massa fonte. Então, se as intensidades das ondas descendo e subindo fossem as mesmas, então essa força e essa teriam a mesma intensidade, como o Newton calculou. E ele chamou de ação e reação, mas não é ação e reação. Primeiro porque a intensidade pode ser diferente. Segundo porque a direção pode ser diferente. Como, por exemplo, a Terra e a Lua gravitando. Deixa eu pegar aqui o desenho que eu fiz. Isso aqui é o de hoje. Então a intensidade da força que age no corpo de baixo é maior. Aqui a Terra e a Lua. Num outro desenho eu usei isso aqui para mostrar o centro de massa do sistema, né? O centro de massa da Terra, vamos considerar que esteja aproximadamente no centro. E da Lua também. Então, se a intensidade das ondas para lá for a mesma que para cá, essas duas forças elas têm a mesma intensidade. O que o Newton nos mostrou? Esse aqui é o livro do Newton. Principia. Se não me engano, é o Teorema 30. Uma esfera homogênea, a Terra não é homogênea, mas aproximadamente uma esfera homogênea, se comporta gravitacionalmente para um ponto externo, como se toda a sua massa estivesse lá no centro. Esse é um dos teoremas do Principia. Então, aqui a Terra e a Lua, elas se comportam, pelo menos aproximadamente, como se toda a massa estivesse lá no centro. Então, mesmo que essa massa seja bem menor que essa, na verdade a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua. Mas as duas forças vão ter a mesma intensidade. Veja, a força, na lei do Newton, a força é Gzão, emão, eminho, sobre d ao quadrado. Então, se você tirar o eminho, você está calculando o campo gravitacional do eminho lá onde está o emão. Ou melhor, do emão onde está o eminho. E se você tirar o emão, você está calculando o campo gravitacional. Então, onde o campo gravitacional é grande, a massa da Lua é menor. Onde o campo gravitacional, que é o da Lua, é pequeno, a massa da Terra é maior. Uma coisa compensa a outra. Então essa força, se a intensidade das ondas para lá é igual para cá, essa força tem aproximadamente a mesma intensidade que essa. Tudo bem? Ó, repare uma coisa. Se não tiver onda nenhuma para lá, então a Lua não estaria bloqueando nada, então não existiria essa força aqui, ó. Você percebe? É um negócio curioso. E se tiver onda para cá, essa aqui vai existir. Então isso também pode acontecer. Bom, voltando para cá. Então, em vez de pegar dois corpos com a mesma massa, eu peguei aqui a massa teste, que é o sensor do gravímetro. A massa fonte, a fonte de campo gravitacional,
que pode ser o anel de aço do P. Varga, o bloco de chumbo nosso, do IFUSP, a água do reservatório do M. Oldham ou os tubos de tungstênio do Schwarz, dos Estados Unidos. Tem outros, tem o Michaelis, na Alemanha, tem vários experimentos medindo a constante de Newton. Bom, então aqui o que acontece? Se a intensidade das ondas descendo fosse igual que subindo, essa força e essa teriam a mesma intensidade. Como tem mais onda descendo que subindo, então a intensidade dessa força é maior. Agora veja, o sensor do gravímetro pode estar embaixo ou em cima. Vamos considerar isso como sendo o anel de aço do P. Varga. Então o sensor do gravímetro embaixo, ó, se tivessem na horizontal, pelos cálculos deles, usando a lei de Newton, o gravímetro teria que marcar 56 microgal. Gal é centímetro por segundo ao quadrado, ou então din, ou dine, ou dina por grama. É força por unidade de massa. Ou centímetro por segundo ao quadrado, que é aceleração, que é a mesma coisa. Repare, força é massa vezes aceleração. Então, a aceleração é força dividido por massa. Então, ou Newton por quilograma, no sistema internacional, ou dine, ou dine, ou dina, ou din, por grama, no sistema CGS. Tá? Então, aqui o sensor do gravímetro marcou o quê? 65 mais ou menos 1 microgal. E aqui, o que ele marcou? 49 mais ou menos 1 microgal, em vez de 56. Isso prova o efeito Ilha. E isso também, isso dá para calcular que a Terra absorve dessas ondas, das principais, 24,6% delas, ou 25%. Mas veja, não dá para afirmar que ela absorve 25% de todas as ondas que estão presentes por aqui, porque está cheio de onda que está atravessando tudo aqui sem deixar vestígio. Então esse 25% pode se transformar em 0,5%, 0,6%, ou algo do tipo. Agora essas ondas que me interagem aqui, podem interagir mais lá em Júpiter e Saturno, ou muito mais no Sol, que é uma estrela, ou mais ainda com a estrela que está no centro da galáxia, e assim vai. Bom, então esse vídeo era para isso. Duas coisas. Primeiro, a intensidade que age, a intensidade da força que age no corpo de baixo é maior. Aqui, né, aqui como está escrito aqui, ó. Aqui, como está escrito aqui. E aqui também. Então essa é a coisa fundamental. A intensidade da força que age no corpo de baixo é maior. E a segunda coisa é o eclipse. Como é que um pêndulo de Foucault vê o eclipse solar? Então hoje é dia de um grande eclipse. Espero que alguns laboratórios aí pelo mundo façam essas medidas. O Allais fez, o Maurice Allais, em 1954 e 59. A NASA fez em 99, reuniu vários laboratórios. Alguns não perceberam o efeito, mas a maioria percebeu, incluindo Harvard. O efeito existe mesmo. Alguns duvidam, mas existe. E derruba a relatividade, a teoria do Einstein. É isso. Dá um like aí. Grande abraço, pessoal. Bom eclipse. E hoje tem outra coisa também, o jogo do Brasil contra a Argentina pela Copa América. Então tem 2 eventos hoje que estão sendo muito esperados. Abração, pessoal. Tchau.